Senhor que teu Santo Espírito possa preencher cada espaço dessa igreja e das pessoas também que estão assistindo a gente. E se for possível, Deus, e eu sei que abre a minha mente, meu coração, minha boca, para que a mensagem de hoje possa impactar a vida dos irmãos. Tu conheces, Deus, nossos corações, e sabe quem nós somos e o que nós necessitamos. Opera agora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de quase 9 meses, é bom poder estar aqui na igreja com os irmãos. Eu olho para vocês e fico feliz de poder ver que vocês sobreviveram à pandemia. Não é? E eu espero que possamos sobreviver à pandemia da falta de compromisso na igreja, né? Uma irmã me perguntou: pastor, vai ser pesado hoje? Se o púlpito da nossa igreja é o lugar onde os irmãos vêm para ouvir o que Deus tem a dizer e não o que os irmãos querem ouvir. Louvado seja Deus por isso. Eu estou muito feliz de poder estar aqui e também queria fazer um comentário. Queria dar parabéns aqui ao casal aqui, Felipe e Úrsula, né? Que casaram, e nosso desejo como igreja e como pastor é que esse lar que vocês começaram possa ser um lar de bênção, um lar de paz, um lar de união, e que essa sementinha que começou hoje possa crescer, se tornar uma árvore e produzir frutos, tanto para essa terra como para a eternidade. Louvado seja Deus. E os irmãos que já são casados há mais tempo também, nosso desejo é que vocês tomem vergonha na cara e se consagrem, mantenham o casamento na presença de Deus, que um casamento na presença de Deus é a melhor coisa que pode existir. O título de hoje, da mensagem de hoje, é: quem é Deus para você? Está baseado no livro de Marcos, capítulo 1, verso 40. Todos acharam? Eu não sei se é possível o irmão Eric colocar aí atrás, talvez para algum irmão que não tenha. Se não for possível, eu vou ler. Diz assim o verso 40 do capítulo 1 de Marcos: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente a advertência, logo despediu. E lhe disse: olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir testemunho ao povo. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero nessa manhã lhe falar de um homem. A Bíblia não diz nada a respeito desse homem. A Bíblia não diz onde ele morava, não diz o seu nome, mas era um homem que estava vivendo um dos momentos mais terríveis que um ser humano pode passar. Ele era um leproso, e a lepra não só afetava a questão da saúde. A lepra tinha 3 dimensões. A primeira era geográfica. O leproso, assim que fosse diagnosticado que ele tinha lepra,
ele teria que sair da sua casa. Imagine você fora de sua casa, ele tem que sair da sua cidade, e ele teria que viver agora afastado de todos, talvez no lugar chamado Vale dos Leprosos, longe de tudo e de todos. A outra dimensão da lepra é que ele era excluído do convívio social. Imagine ele ter que deixar a sua esposa, imagine ele ter que deixar os seus filhos, nunca mais poder abraçar a esposa, nunca mais poder abraçar os filhos. Imagine ele deixando agora seu pai, talvez já idoso, deixando a sua mãe, deixando seus amigos, os irmãos da igreja, e ele agora indo sem poder voltar. Era terrível. E talvez a pior parte seja a dimensão espiritual. É que acreditava-se naquele tempo que a lepra era uma maldição, resultado de um pecado daquela pessoa ou de um familiar. Além de estar fora de sua casa, além de estar fora da sua cidade, do convívio da família, doente, ainda era atormentado pela cultura religiosa que dizia que ele estava assim porque pecara. Irmãos, pela lei de Israel, o leproso, ele tinha que ficar longe de todos e de tudo que ele amava. E pior de ficar longe da cidade, onde ele passava, ele tinha que gritar: imundo, 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 para que as pessoas não se aproximassem dele. E alguns tinham um sino que sacudia quando se aproximava uma pessoa, para que a pessoa não ficasse perto dele. Você pode estar dizendo para mim hoje, pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? Eu não sou um leproso, mas todos nós que estamos aqui somos leprosos morais. Todos nós que estamos aqui fomos atacados pelo pior vírus que já existiu e que existe, o vírus do pecado. E esse vírus do pecado, da lepra, e tem acabado com a nossa vida. Desde que Adão saiu do Éden, esse vírus do pecado vai carcomendo a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos planos. Você pode dizer: eu não sou leproso, mas se você pudesse ver seu coração, você ia ver que seu coração tem feridas, tem dor, tem sofrimento, tem angústia, tudo resultado do pecado. E a lepra, irmãos, para piorar a situação, com o tempo, a pessoa ia aparecendo manchas, e essas manchas iam se tornando feridas, e o tempo ia passando, algumas extremidades do corpo começavam a deformar, o nariz da pessoa caía, as orelhas caíam, os dedos e outras partes do corpo que não vale a pena falar, caíam. Ele ficava completamente deformado. É assim que o pecado nos deixa. Você pode dizer: eu sou um bom cidadão, eu estudei, eu sou formado, eu tenho um bom trabalho, eu tenho uma igreja para frequentar, eu até digo que sou um servo de Deus, mas eu quero dizer para você que eu e você, nós somos leprosos, que precisamos desesperadamente de Deus em nossa vida. A Bíblia diz que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu quero que você agora olhe comigo para a vida desse homem. Imagine esse homem agora. Eu quero que você veja. Ele agora está em um lugar chamado Vale dos Leprosos. Ele agora não pode trabalhar. A roupa está cheia, está manchada com as feridas, mosca em cima. Ele agora, para comer, ele tinha que ficar passando na beira das estradas, onde as pessoas deixavam a comida,
ele procurava, vivia da bondade das pessoas. Ele não tinha planos na vida mais a não ser morrer. Todos os seus sonhos haviam acabado. Mas um dia, ele ouve falar que há alguém que pode resolver o seu problema. Há alguém que tem um remédio. Irmãos, o pecado é tão horrível. O pecado é tão triste que nos afasta de Deus. E não existe nesse mundo remédio para o pecado. A religião não é um remédio. A igreja não é remédio. A educação não é remédio. Não existe remédio nessa terra que possa resolver o problema do pecado. Talvez esteja falando para alguém que está aí hoje, sentado aí em seu sofá, em sua cama, deitado, e dizendo: essa mensagem não é para mim, essa mensagem é para você, sim. Não existe nessa terra um remédio que possa resolver o problema do pecador, mas há um remédio, diga amém, irmãos, há um remédio, e esse remédio se chama Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o remédio. Ele é o remédio que pode curar a tua vida. Ele pode curar a tua alma, se você deixar. Nós estamos nessa igreja nessa manhã, e nós estamos afetados como vírus do pecado. Tem irmão aqui que às vezes talvez não fale com o pai, não fale com a irmã, está brigado, irmão magoado, irmão que há muito tempo está na igreja, mas o coração ainda não perdoa a pessoa que fez o mal para ele. Você e eu somos afetados pelo vírus do pecado, mas nessa manhã, o remédio do céu, o remédio divino, vai mudar a minha história e a sua história. E aquele leproso, ele ouviu falar que Jesus era o remédio. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é o teu drama espiritual ou físico. Não existe impossibilidade para Deus. Se você quiser, se você deixar, Deus vai entrar em tua vida. E aquele leproso, ele não podia estar onde tinha multidão. E ele ouviu falar que Jesus estava em seu quartel general, que era Cafarnaum. E ele agora, Jesus está pregando na montanha. E ele não podia estar perto das pessoas, mas ele desejou ir ter com Jesus. Quantos de vocês que estão aqui já estiveram com Jesus hoje? Quantos de vocês aqui hoje ficaram mais tempo na frente do espelho, escolhendo o vestido, a roupa, o paletó, passando maquiagem, passando um bocado de coisa que não adianta nada, e passou, quanto mais passa, pior fica. Quantos de vocês passaram tempo com Deus hoje? Quantos acordaram para falar com Deus, conversaram com Deus, colocaram os filhos diante de Deus, colocaram a mulher, o marido diante de Deus? Deus espera que nós possamos viver uma vida de completa entrega a Ele. E aquele homem decidiu: se eu for, talvez eu seja apedrejado, se eu for, talvez eu morra, mas se eu ficar aqui também, eu vou morrer. Então, ele saiu do vale dos leprosos e foi ter com Jesus. Ele foi procurar Jesus. E quando ele está de longe, eu não sei o que Deus fez, mas Jesus pregava o sermão no monte, o sermão da montanha, e Jesus pegou, estava pregando, e um vento levou a mensagem, e disse: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E aquelas palavras de Jesus tocou profundamente no coração daquele homem. Irmãos, você ainda sente Deus falar no seu coração? Quando você ouve uma música, você ainda sente Deus aquecer seu coração? Quando você entra nessa igreja ou em qualquer outro lugar, Deus ainda fala a você? Hoje, irmãos, todo mundo está conectado a redes sociais, mas esqueceram de estar conectado à rede divina.
E para conectar a rede divina, não é só apertar um botão de um celular ou tocar numa tela. Para ter acesso à rede divina, é preciso abrir o coração para Ele. De onde está teu coração hoje? Irmãos e irmãs que estão aqui, estão me assistindo, chegou a hora da gente largar de brincar de ser crente. Chegou a hora de a gente largar de brincar de igreja. É a hora de se encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você veja esse homem. Porque Jesus, irmão, amou o mundo de tal maneira, que Ele deu sua vida pelo pecador. E hoje, Ele está aqui. Amém. Esse texto leproso, Marcos fala dele, Mateus fala dele, Lucas fala dele. Por quê? Porque Deus queria impactar, através desse texto, a minha e a sua vida. Jesus, irmão, está lá em cima. E eu sempre pergunto para mim, quando eu leio a Bíblia, será que Jesus sabia quem era aquele leproso? Jesus conhecia aquele leproso? Sim ou não? Jesus conhece as tuas dificuldades? Ele sabe quem é você? Ele sabe o que você precisa. E por que Jesus, em algumas situações, Ele vai à pessoa, em outras situações, Ele espera as pessoas ir até Ele? Eu não sei, irmãos, mas eu sei que Jesus estava descendo da montanha para o vale. Qual é o teu vale hoje? Talvez o teu vale hoje seja um problema no casamento. Talvez o seu vale hoje seja um desemprego, não tem dinheiro. Talvez o seu vale hoje seja dívidas. Está encalhado, não arranja um namorado, ou encalhado, não arranja uma namorada. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe qual é o teu vale. E Jesus vai descer até o vale e vai tirar você de lá. Jesus estava chegando, irmãos. E aquele homem disse, mesmo que eu morra, eu sei que Ele me purifica. Eu sei que Ele pode me transformar. Eu sei que Ele pode restituir meu nariz, minhas orelhas. Eu sei que Ele pode restituir meus dedos. Eu sei que Ele pode mudar a história da minha vida. E aquele homem se decidiu, eu vou me encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que ele foi. E ele se encontrou com Jesus. Agora imagine o encontro. A bênção se encontra com a maldição. A pureza se encontra com a impureza. A vida se encontra com a morte. O divino se encontra com o pecado. E Jesus está lá. A Bíblia diz que Jesus ficou comovido profundamente. O que é ser comovido profundamente? Se você for no original grego, essa expressão aqui, profundamente comovido, seria como fosse as tripas entrando do ser humano. Jesus, quando viu aquele homem, aquela situação, aquele homem chegou, ele ficou completamente comovido, deu um frio na barriga. Irmãos, e quando Jesus olha do céu para você e para mim, como é que ele sente? Jesus, irmãos, ama você. Aquele homem agora chega, ele não conhecia nada de teologia, ele não conhecia talvez nada de igreja, mas a Bíblia diz que ele chegou e se jogou aos pés de Jesus e o adorou. Ele coloca a cabeça no chão, ele se joga no chão em forma de humildade, ele se entrega, ele diz, Senhor, eu sei que tu podes purificar-me. Irmãos, se esse homem tivesse passado numa igreja evangélica aí, ele não teria chegado a Jesus. Porque nas igrejas evangélicas de hoje,
as pessoas dizem assim: eu determino que seja curado. Eu quero que seja curado, ser curado. Se eu não for curado, eu saio dessa igreja. Na igreja adventista, irmãos, e nas outras igrejas, nós não somos nada. É se Ele quiser. É muito mais fé colocar nossa vida na vontade de Deus do que determinar, do que mandar em Deus, de que obrigar a Deus. Será que tem algum irmão nessa igreja que quer obrigar Deus a realizar um milagre em sua vida? Nessa igreja, irmãos, é Deus que manda e você obedece. E se não obedecer, vai continuar sofrendo e leproso. Aquele homem cai aos pés de Jesus Cristo. Eu quero convidar você hoje a se jogar nos pés de Jesus Cristo, a tirar todas as trancas, as amarras, tudo aquilo que impede que Deus realize um milagre em tua vida. Ele se jogou, e Jesus, completamente comovido, o homem clamava, ele pedia, ele orava. Se você olhar a Bíblia tem outros casos de leprosos. A Bíblia fala do rei Uzias, que ficou leproso, foi colocado para fora. A Bíblia fala de Miriam, que deu uns problemas lá com Moisés, a inveja bateu, foi colocado 7 dias para fora do acampamento, mas foi curado. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã, comandante da Síria, também foi curado. A Bíblia fala de Jó. E Jó, irmão, tudo que Jó construiu com as suas mãos foi tomado e destruído. Mas Jó fez o quê? Adorou. Jó fez o quê? Cantou. Jó fez o quê, gente? Leu a palavra. Jó sempre buscou o Senhor. E esse homem aqui, leproso, que não tinha mais nenhuma perspectiva de vida, foi o que ele fez? Ele adorou a Deus. Infelizmente, no dia de hoje, o crente só adora a Deus quando precisa de alguma coisa. Quer comprar um carro, adora. Comprou o carro, esquece de Deus. Quer casar, vou adorar a Deus para Deus mandar um rapaz e uma moça. Depois que mandou, a rapaz e a moça casou, acabou a adoração. Quer comprar uma casa, vamos adorar, vamos consagrar. Acabou de comprar a casa, esquece de Deus. Está doente, vamos adorar. Melhorou, esqueceu de Deus. Está sem emprego, vamos adorar. Esses são os famosos leprosos dentro da igreja. Hoje tem mais leprosos dentro da igreja do que fora da igreja. Mas Jesus está aqui, irmãos. E Jesus vai fazer algo por mim e por você nessa manhã. O coração de Deus dói por você. Eu imagino, irmãos, que quantas pessoas hoje que estão aqui está precisando ter um encontro com Deus. Como é que está a tua vida com Deus? Aquele, irmãos, que fez o céu, que fez o mundo, que fez Adão, ele está aqui nessa igreja, e está aí falando com você, aonde você estiver. Agora, irmãos, na segunda parte do sermão aqui, Jesus responde ao leproso, e Jesus diz para o leproso: eu quero que você fique limpo. Eu quero que você fique limpo. O leproso não tinha dúvida que Jesus era Deus. O leproso não tinha dúvida de que Jesus poderia realizar um milagre. Mas o leproso queria saber se era da vontade de Deus realizar de Jesus um milagre em sua vida. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus que Deus sabe que não é melhor para a gente, e a gente insiste. Mas para o leproso ele disse: Senhor, se tu realizar esse milagre em minha vida, vai ser Deus. Se não realizar, vai ser o quê? Vai continuar sendo Deus. Independente de como eu esteja, a minha fé, o meu relacionamento de Deus não pode ser abalado. Ou com câncer, ou sentado lá em Parnaíba, na praia, numa rede, tomando água de coco. Deus é mesmo Deus. E nós precisamos colocar em prática isso em nossa vida. Não importa onde nós estamos, a situação que estamos, Deus é Deus na nossa vida. Jesus olha para aquele homem
e disse: eu quero te libertar, eu quero te transformar, eu quero te curar dessa lepra, eu quero transformar sua vida, eu quero te dar esperança. Ele está falando hoje para os irmãos do Parque Piauí, que Jesus, ele teve compaixão daquele homem no passado, ele tem compaixão de você hoje, e ele quer mudar a minha e a sua vida. E ele disse: que você fique limpo. Olhe para você agora. Você está limpo já pela glória de Deus? Você já é salvo? Você já é transformado? Irmão, está na hora da gente acordar para a vida espiritual. Esse homem aqui, irmão, ele era judeu. Ele conhecia a palavra. E você, irmão, é adventista, ou crente de outra igreja, ou conhece a Deus. Mas a pergunta é: e quando a situação está difícil, você vai para Deus ou se esconde de Deus? Eu imagino aquele homem, irmão, agora de joelhos ali. Ele podia esperar receber um não, mas Jesus falou: quero que você fique limpo. Irmãos, naqueles dias, Mateus fala que Jesus passava pelas vilas, Jesus passava pelos lugares ermos ali, curando as pessoas. E tinha 3 classes de pessoas, de doentes. Primeiro, eram as doenças convencionais, ele curava. Depois tinha os endemoniados, Jesus curava. E a lepra não se encaixava em nenhuma das duas. Não existia cura para a lepra. E o leproso foi aqui, ele não pediu que Jesus curasse ele. Ele falou: Senhor, tu podes o quê? Purificar-me. A diferença da cura para a purificação. E esse homem, irmão, foi em busca de Jesus, porque ele tinha certeza que Jesus mudaria completamente a sua vida. Naquele mesmo instante, a Bíblia diz, irmão, que Jesus estendeu a mão. Amém? Vocês não ouviram? Jesus estendeu a mão. Amém. Foi aquela mão, irmão, que formou o universo inteiro. Foi aquela mão que ele estendeu, que colocou cada estrela lá no céu. Aquelas mãos que colocou o sol no lugar, que colocou a lua no lugar. Aquelas mãos que fez as montanhas. Aquelas mãos que separou os grandes oceanos. Aquelas mãos que fez o ser humano no Éden, Adão e Eva. Aquelas mãos que fez as fendas dos rios. Aquelas mãos que sustentam a terra. Aquelas mãos que sustentam o ser humano. Aquelas mãos que em breve ia ser pregada na cruz. Jesus estendeu a mão em direção àquele homem. Amém. E hoje Jesus estende a mão em sua direção. Não importa o que você está passando, não importa se está bêbado, se está fumando, se está longe de Deus, não importa que você está na igreja, mas perdido, leproso, hoje Jesus estende a sua mão para você. E se você deixar, Ele vai tocar. E o toque de Jesus, você nunca mais será o mesmo, você será transformado. Ele vai entrar em você, Ele vai possuir você, e você vai sair de um amaldiçoado para um abençoado, de um morto para um vivo. Mas é preciso deixar o toque. Olha, irmão, as mãos santas, poderosas de Jesus. Imagine o mau cheiro daquele homem, o cabelo grande. Imagine aquelas roupas. Aquele homem nunca imaginou que Jesus tocaria nele. Porque o pensamento dos judeus é que se alguém tocasse num leproso, se tornaria o quê? Leproso. Era proibido por lei tocar num leproso. Mas Jesus, irmãos, é Jesus. E Ele veio nesse mundo para tocar em minha vida e na sua vida. Ele veio tocar na minha vida e na sua vida. Irmão, Jesus, ao tocar naquele homem, ele está dizendo:
Eu quero que você passe para mim essa miséria que você está passando aí. Eu quero que você passe essa impureza para mim. Eu quero tomar esses problemas para mim. Traga tudo para mim. Coloque meus pés aqui. Jesus, irmãos, ao tocar naquele homem, ele estava tirando a impureza daquele homem e tornando aquele homem puro. Amém, irmãos? Hoje o meu Senhor, que fez os céus e a terra, que todas as impurezas do mundo não pode tornar impuro. O toque do divino no humano, e Jesus agora tira a lepra daquele homem. Hoje, irmão, Jesus quer mudar a história de tua vida. Ele quer transformar você de um leproso num purificado, num cidadão da terra. Ele quer transformar você num cidadão do céu. Ele quer transformar um crente nanico, que vive sentado no banco da igreja sem pretensão nenhuma. Ele quer transformar você num cidadão do céu, de um gigante espiritual, de um homem e de uma mulher que vai levar mensagem ao redor do mundo. A maior tristeza que eu tenho como pastor é que muitos irmãos da igreja não estão se preocupando em levar a mensagem da salvação aos outros. E se você não está preocupado em levar a mensagem de salvação a outras pessoas, é porque você não é salvo e nem vai para o céu. Você pode ter tirado, botar uma foto bonita no Instagram, no Facebook, mas não passa de um leproso se você não está com o coração diante de Deus. Eu quero que você fique limpo. Jesus levantou a sua mão e aquelas mãos tocou, e no momento que ele tocou naquele homem, aquele homem já não era mais leproso. O poder, irmão, toca na fraqueza, a vida tocando na morte, é a mão da salvação tocando no pecado, o céu tocando no inferno. Deus está dizendo: se meu povo olhar para mim, eu tocarei neles, vou curar, e eles serão transformados completamente. Eu quero, irmão, que você veja esse leproso. Ele agora, depois do toque de Jesus, ele olha e agora os seus dedos agora apareceram na mão. Ele olha agora, a pele não está mais branca, não há mais ferida, não há mais. Ele agora é completamente curado, sua pele parece a pele de um bebê. Ele olha agora, passa a mão no nariz, a orelha, ele está completamente curado. Jesus tornou limpo. Imagina aquele homem olhando, não há nada, irmão, como nascer de novo. Ele foi curado. Não há nada como ser transformado. Não há nada, irmão, como um ser humano que não tinha perspectiva, agora tinha perspectiva. Agora ele podia voltar para sua casa. Agora ele podia voltar para seu lar. E eu quero falar para você que Jesus Cristo, irmãos, ele nunca se esquece da gente. Quem é Deus para você? Para a maioria das pessoas, Deus é alguém que pode sustentá-los, é alguém que pode tirar coisa dele. Mas quem é Deus para você? A maioria dos crentes nas igrejas hoje só vê em Deus como um banco, como um médico, como alguém que pode dar perspectiva. Mas quem é Deus para você? Para esse homem leproso, Jesus era tudo para ele. Para esse homem leproso, Jesus era a cura dele, era a purificação dele. Para esse homem leproso, Jesus era a esperança dele. Jesus, irmãos, era o sonho dele. E quem é Jesus para você hoje, meu irmão que está me assistindo aí, estou me ouvindo nessa igreja? Irmãos, não adianta estar sentado no banco da igreja, se não ora, se não tem relacionamento com ele, se não conversa com ele, se não anda com ele, se não bebe com ele. Não adianta, irmãos, cantar, pregar aqui na frente da igreja, se você não vive com ele. É necessário que hoje corra para os braços de Jesus. Jesus diz para ele: fica limpo. E se você deixar
Ele vai dizer para você agora: Emanuel, fica limpo. Todos os seus pecados estão perdoados. Ele vai dizer para Eric: Eric, fica limpo. O teu passado, Eric, apagou. A tua vida de leproso ficou para trás. Se você está aqui hoje e está passando por alguma dificuldade na vida, Ele vai curar você. Se você deixar, mas se entregue a Ele nesse momento. Eu fico pensando, irmão, aquele homem agora, que andava com dificuldade, que precisava, talvez, de um pedaço de madeira para se apoiar. Agora ele levanta, bate os pés no chão. Imagine o abraço daquele homem em Jesus Cristo. Quantas vezes você já sentiu saudade de Jesus? Quantas vezes você já deu vontade de morar onde Jesus mora? Irmãos, pare um pouquinho e analise a sua vida hoje. Se o Senhor Jesus voltasse hoje, você queria realmente ir com Ele para o céu? E você está sentado aí, deitado talvez, você quer realmente ir com Jesus para o céu? Quem é Jesus para você? O que é que Jesus pode fazer em tua vida? Mas Jesus chega para o homem e diz: eu vou dar uma recomendação para você. Você já está limpo, já está purificado, já está salvo. Agora você não conte nada para ninguém. Não diga a ninguém. Mas tinha uma multidão que seguia Jesus. Estavam os discípulos ali. Mas Jesus disse para o homem: não diga nada a ninguém. E o homem agora curado, disse: eu vou ver minha mulher, vou ver meus filhos. E ele volta para sua casa. E no meio do caminho ele encontra o irmão Filipe. Ele diz: Filipe, Jesus falou para eu não contar, Filipe. Ele falou para eu não contar nada. Mas Filipe, até hoje de manhã, eu era leproso. Eu vivia longe da minha família, da cidade. Até uns minutos atrás, eu não tinha dedos, eu não tinha orelha. Mas Filipe, eu me joguei, eu me prostrei, eu caí diante de Jesus. E Ele colocou as suas mãos santas em minha vida, em meu coração, e Ele mudou minha vida, meu sonho, meus planos. Mas Ele disse para não contar, mas eu não resisti, e Ele contou. Ele vai andando, e ele encontra a Ângela, e disse: Ângela, Jesus falou para não contar, Ângela, eu não posso contar, mas eu era leproso, Ângela, eu não tinha dedo, Ângela, minha pele era branca, eu não tinha sonho, eu estava para morrer, Ângela, mas Jesus me encontrou, Ângela, e eu caí aos pés dele, e Ele mudou a minha vida, Ele me curou, e Ele foi saindo pela cidade, pelas vilas, e onde Ele passava, Ele contava o que Jesus fez na vida dele. Foi tão grande a notícia que Ele espalhou, que Jesus não pôde mais pregar nas cidades, que todos queriam ir. Irmãos queridos, eu não sei o que Jesus fez em tua vida, o que vai fazer, mas essa foi a última ordem de Jesus, para que eu não contasse a ninguém. Mas Deus hoje está dizendo, para você contar para as pessoas, o que Ele fez em tua vida. Se não fosse Jesus, irmãos, aonde você estaria agora? Deixe Jesus entrar em sua vida, dê uma oportunidade para Ele. Esse homem, irmãos, poderia morrer, e ninguém ouviria da sua história, se ele ficasse no vale dos leprosos, mas ele tomou uma decisão, e a decisão dele mudou a história dele, e mudou a história de muitas pessoas ao redor dos tempos, através dos tempos. E hoje, a história desse homem pode mudar a sua vida hoje, ou daqui a alguns anos, quando assistir esse vídeo, se você deixar
se você se jogar, se você cair, se você se humilhar, Jesus vai mudar a tua história. Ele vai curar, Ele vai transformar. O que é que precisa? O que é que Deus precisa fazer para que Ele possa alcançar seu coração? Para o leproso, Jesus apenas apareceu no caminho. E ele correu, o adorou e foi salvo. E você precisa fazer o quê? Hoje é o dia de nós tomarmos a decisão de sair do vale dos leprosos e ir em direção a Jesus Cristo. E não esqueça, todo aquele que vai a Jesus nunca mais é o mesmo. Todo aquele que vai a Jesus, a sua vida passada não existe mais. Todo aquele que vai a Jesus, os sonhos dele que não tinha, os planos dele, não tem mais importância nenhuma. Porque antes de Jesus, ele precisava viver nesse mundo. Depois de Jesus, ele agora, mesmo na terra, vive na terra com o coração no céu. Chegou a hora de você se entregar. Há alguém aqui nesse lugar que mesmo na igreja se sente atacado pela lepra do pecado, da mágoa, da dor, da vaidade, de estar afastado de Deus, sem alegria de andar nos caminhos do Senhor, com vergonha de carregar a Bíblia, com vergonha de falar que é crente. Jesus também tem remédio para essa lepra, e o remédio para essa lepra foi derramado na cruz do Calvário no passado. Que o Senhor te possa purificar, que o Senhor possa dar sentido à tua vida sem sentido hoje, que o Senhor possa trazer alegria à sua vida sem alegria, que o Senhor possa hoje conseguir plantar em seu coração o desejo de viver perto dEle. E eu peço a você, deixe Jesus tocar em seu coração nessa manhã. Se você se curvar diante dEle, se você cair diante dEle, se você o adorar, Ele vai transformar a tua vida. Qual é a tua decisão hoje? Quem é Deus para você? Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é tudo que eu tenho. Se tirar Jesus de minha vida, nada sobra. Para aquele leproso, Jesus era a sua última esperança, era a sua última cartada. E para você, quem é Jesus? Eu não sei quem é Jesus para você, mas se você deixar, Ele vai mudar a tua história e a história da tua vida e das pessoas que estão perto. Imagine aquele homem leproso, ex-leproso, purificado agora, entrando pela porta da cidade. Imagine ele batendo na porta, saindo a mulher, os filhos e abraçando. Sua vida nunca mais foi a mesma. Você pode sair daqui hoje para a sua casa, ou você pode se levantar onde você está aí, para uma nova vida e viver uma vida ao lado daquele que fez tudo que existe nesse universo. Deus te abençoe. E eu termino com a pergunta: quem é Deus para você? Eu pintei um arco-íris numa folha de papel, mas Deus criou o firmamento e as estrelas pôs no céu. Fiz um barco de brinquedo
preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Tentei fazer a minha história, mas cansado percebi que Deus correu sempre ao meu lado, que me deu forças quando eu caí. Deus assim sabe o que eu preciso também. Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Será que o mundo já não sabe que só há força em Jesus? O que mais será preciso além do sangue, além da cruz? Os que esperam no Senhor voam com asas como a águia, correm sem nunca se cansar e vão mais além. Correm sem nunca se cansar e vão mais além. Qual vai ser a sua decisão hoje? Vai continuar no vale dos leprosos, vivendo uma vidinha longe de Deus e se enganando a si mesmo? Enganando a si mesmo? Ou vai tomar uma decisão, mesmo que custe muitas coisas, e você vai até Jesus, vai se jogar aos pés dele, ele vai tocar em sua vida e vai purificar você. Qual é a sua decisão hoje? Escolha a segunda decisão, a segunda opção. Vá até Jesus e nunca mais você será leproso, nunca mais você vai se arrepender. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? A sua resposta nessa manhã mudará a sua vida para sempre. Convido você, os que estão aqui na igreja, se levante, e os que estão em casa, como você estiver, feche seus olhos para a gente pedir a bênção final. Seu Deus que está nos céus, primeiro eu quero te agradecer, Seu Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra, Deus, ela consegue penetrar nossos corações.
E que a mensagem de hoje, Senhor, possa fortalecer o nosso desejo de ir até o Senhor Jesus Cristo. Que do mesmo jeito que aquele leproso caiu, se jogou ao chão, colocou a cabeça no chão e adorou o Senhor, e o Senhor tocou naquele homem e sua vida foi mudada. Toque na vida, Senhor, na minha vida e na vida de meus irmãos aqui e os que estão em casa, para que nós possamos ter a vida completamente transformada e que nós possamos voltar pelas ruas dessa cidade ou onde estivermos, não mais como leprosos, mas purificado pelo poder do Espírito Santo. Eu entrego cada irmão desse em tuas mãos, Senhor, e que tu possas agora transformar nosso coração, nossos planos, nossos sonhos, e que o Senhor possa nascer em nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Agradecer a presença de todos aqui na igreja nessa manhã de sábado.